ensinamento da palavra de Deus, quinta-feira na Igreja Apostólica, e nós hoje vamos falar sobre o que devemos fazer na presença de Deus. A leitura bíblica nesta noite no livro de Tiago, no capítulo 4 de Tiago, versículo 1 de 1 ao 12. Nós observamos que a carta de Tiago, o apóstolo Tiago, começa nos advertendo, uma advertência para com a igreja do Senhor na terra. E a Bíblia Sagrada diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa honrar a palavra de Deus. Amém. E começa a leitura dizendo assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber os vossos tementes, que dos vossos membros guerreiam? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa saber, entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A luta do crente, a luta do irmão, da irmã, não é contra a carne e sangue, e sim contra as sortes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E como tal, nós que somos servos de Deus, precisamos estar em espírito. Amém. Jesus disse que meus verdadeiros adoradores me adorarão com o quê? Em espírito e em verdade. Nós não podemos andar com o coração na cabeça. O homem de Deus que anda em espírito e verdade, ele é a fé inteligente. Ele vive uma fé inteligente. Observa que Deus vive o coração do Paulo. Observa que Paulo queixa para determinados homens, a distância do coração da cabeça. E Tiago nos exorta que as paixões que levam o homem a viver uma vida muitas vezes desregrada na presença de Deus. Aí diz aqui, no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que ele está falando isso? Ensinando a igreja como deve pedir a Deus, como deve se comportar diante de Deus. Amém? Como deve fazer nas suas orações, no seu orar. Não use de vãs repetições. Porque a Bíblia diz que Deus ele não se agrada. Então, Tiago continua aqui. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 23. Outro leia Colossenses 5,17. Outro leia 1 Pedro 2,8. Observa direitinho que as guerras elas vêm porque o homem não está em espírito. Você tem que viver em espírito, para quando as guerras se levantar contra você, você ficar em paz, você ter paz. Colossenses, não, Gálatas 5,17 e Romanos 7,3. Glória seja dada ao nome de Jesus. Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha, o apóstolo Paulo disse: o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Verdade. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar
constantemente em consagração, jejum. E tem pessoas que ignoram isso. Pessoas que querem viver o Evangelho de fachada. Não vive o Evangelho da fé. Não vive o Evangelho da renúncia, da santidade. Não vive o Evangelho dos apóstolos. Não vive a doutrina dos apóstolos. Por que não vive?